Então, vamos conversar com a Poliana? Vamos saber um pouquinho da história dela, da experiência dela? Vamos lá. Cadê a Poliana? Você está aqui? Poliana está aí. Oi, gente, boa noite. Estou aqui. Assim que eu puder começar a falar, vocês me avisem. Já, então. Fale tudo para a gente. Nos conte um pouquinho sobre você, sobre a tua experiência. Deixa a gente te conhecer um pouco. Bom, primeiramente vou me apresentar, né? Meu nome é Poliana Sá, eu tenho 19 anos, sou estudante de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na Universidade Federal do Paraná. Sou autista, fui diagnosticada aos meus 16 anos, lá em 2017, e desde então eu venho atuando dentro do ativismo autista. Porém, mais especificamente, a partir do ano de 2019 e 2020, eu tenho me posicionado de uma maneira mais ativa acerca daquilo que eu falo e daquilo que eu exponho para as outras pessoas, né? Então, eu entrei na Abraça, que é a Associação Brasileira por Ação dos Direitos das Pessoas Autistas, que me acolheu de uma forma incrível, maravilhosa, me ensinou bastante. Inclusive, eu gostaria de agradecer ao convite que me foi feito pela Mirella, que foi intermediado pela Fernanda, que é da Abraça. As duas estão aqui hoje, pessoas maravilhosas. Muito obrigada por me chamarem aqui para falar sobre um tema tão importante e tão necessário. Realmente, eu fiquei muito feliz assim quando eu recebi o convite. É sempre uma oportunidade, toda oportunidade sempre é muito boa, né? A gente está falando sobre um assunto de pessoas que são culturalmente invisibilizadas nas discussões que nós temos a pautar, né? Uhum. Então, gostaria de começar a nossa conversa de hoje contando uma história que eu ouvi uma vez num encontro que eu tive com algumas colegas minhas, autistas pretas, mães de crianças autistas pretas, e que a gente fez essa roda de conversa e de desabafo para contar a respeito das nossas vivências, né? Então, ela é uma mulher preta, pobre, periférica, e desde os primeiros anos de vida do filho dela, ela começou a reparar algumas coisas. Então, ela reparou o atraso de fala, o atraso para o desenvolvimento das habilidades motoras, algumas características como não olhar nos olhos, andar na ponta dos pés, seletividade alimentar, hipersensibilidade a ruídos externos, que são aquelas características clássicas que a gente traz quando nós relacionamos uma pessoa ao autismo. E ela, enquanto mãe, vendo isso, ela se preocupou com essa situação e ela buscou recorrer aos meios que ela tinha em volta dela para que ela pudesse, deste modo, auxiliar o seu filho. Então, você, enquanto pessoa preta, periférica, geralmente a gente tem esse empecilho um pouco maior para ter acesso aos serviços de saúde básica. Nas comunidades, nas periferias, nas quebradas, como a gente chama, todo esse serviço é muito precarizado. Os médicos que se predispõem aí para aí trabalhar nessas unidades de saúde são poucos aqueles que fazem isso porque realmente querem e que têm a vontade de trabalhar lá. São poucos os especialistas que são direcionados para esses lugares também. E ela vai direto para casa. Desculpa, Poli. Laine, se fecha teu microfone. Pode continuar, Poliana. Beleza. E, enfim, né? Ela começou com esse primeiro enfrentamento, né? Que é você encontrar o lugar para onde você vai levar o teu filho, para você ter essas respostas, para você saber o que está acontecendo e você ser auxiliada de fato. E ela contava, né, nesse dia pra gente que quando ela chegou nessa unidade unidade de saúde, né, esses postos de saúde que a gente tem nos bairros e tudo mais, ela não teve uma acolhida muito receptiva das pessoas que trabalhavam lá, né? Então, quando ela foi direcionada a um determinado médico para analisar o filho dela, o médico falava, não, o que teu filho tem é mãe, é birra, isso aí daqui a 2 meses vai ser diferente, vai se resolver de uma outra maneira, vamos te jogar para outro especialista. Outro especialista ia, fazia 10 minutos de consulta e falava, não, com certeza não é autista, não é assim que o autista se comporta,
A mãe já imaginava que fosse autismo ou não? Sim, a mãe já imaginava que fosse autismo, e mesmo com esse discurso da mãe já imaginando que a criança fosse autista e trazendo todas as leituras que ela acumulava dos dias que ela chegava em casa depois do trabalho, pesquisava sobre, lia artigos, sentava, mesmo com a questão da vivência, da experiência, dos relatos, era uma questão muito difícil. E ela conta que um dia a situação chegou num nível tão extremo que ela teve que partir para o aumento do tom de voz verbal com o profissional da saúde para que ela de fato tivesse acesso a uma consulta humana, que não fosse uma consulta em que você senta 5 minutos na cadeira de frente com um médico e ele simplesmente te receita remédios para tratar a sua sintomatologia e não para descobrir aquilo que você tem de verdade e te direcionar aos tratamentos que contribuiriam para a melhora da sua qualidade de vida. E essa é uma história que eu poderia dizer para vocês que é uma história única, que aconteceu uma vez só, com uma pessoa só, mas infelizmente é um discurso que se repete, é um discurso muito recorrente. É muito comum que você encontre isso, que você encontre na fala de mães pretas, de crianças autistas pretas, esse discurso, né, da postura do modelo biomédico a partir de determinados profissionais de saúde, que não tem esse zelo para tratar de determinadas condições, e tem sempre a tendência em se direcionar para o tratamento da sintomatologia e não descobrir o que a criança tem de fato. Infelizmente, existem muitas instituições no nosso país que foram criadas com o intuito de auxiliar o tratamento e o acompanhamento de pessoas com deficiência, mas que muitas vezes acabam servindo como verdadeiros depósitos para essas pessoas que estão enquadradas nessas caixinhas que a gente fala que é a caixinha que não sabe o que é, que a gente chama de pessoa especial. Então, a minha mãe mesmo, né, ela contava que quando ela era criança, no bairro dela tinha criança que não sabia o que tinha direito e falava que a criança era especial. E aí a criança era especial, era aquilo, ficava por aquilo, você não descobriu o que ela tinha, o que podia fazer para ajudar, você só... Nunca tinha um diagnóstico fechado, né? Nunca tinha um diagnóstico fechado, sempre jogavam montoeiras de remédios para deixar a criança dopada e fazer com que ela parasse de manifestar, por exemplo, as estereotipias, né, que são os movimentos repetitivos de ficar balançando a mão, indo para frente e para trás, que hoje em dia a gente sabe que não são coisas ruins, que não prejudicam o autista, mas que, infelizmente, na mentalidade da grande maioria dos profissionais de saúde, isso é tido como algo ruim que precisa ser revisto, ser refeito. Então, é uma crítica que eu faço aqui, né, às escolas de medicina, enfermagem, os técnicos de enfermagem e tudo mais, dos relatos que eu ouvi de pessoas que atuam nessas áreas e passaram por esses meios de formação, é que quando você se depara com o transtorno do espectro autista, você sempre tem uma abordagem muito rasa. Você não tem, às vezes, uma discussão mais ampla e assertiva acerca do assunto que a gente está falando. E por conta disso, esses profissionais, quando eles saem dos seus meios de formação, eles estão completamente despreparados para lidar com casos de pessoas autistas. Então, por exemplo, citando aqui um outro paralelo. Não sei se vocês sabem, mas o processo de diagnóstico para os autistas biologicamente homens é diferente do processo de diagnóstico para os autistas biologicamente mulheres. São critérios diferentes que a gente utiliza para avaliação, porque são comportamentos diferentes que foram analisados, né, a partir de estudos que meninos autistas se comportam de maneiras diferentes de meninas autistas, né? Então, as meninas autistas têm uma característica, por exemplo, que é o masking, que é você observar o comportamento de outras pessoas e tentar reproduzir aquilo em você para disfarçar suas características autistas e você passar desapercebido como autista. Enquanto os meninos, eles não têm uma facilidade tão grande em exercer esse masking. Então, eles não conseguem disfarçar tanto que são autistas e, por conta disso, quando eles chegam nessas consultas com os especialistas, é muito mais fácil para os médicos chegarem e apontarem, olha, o seu filho é autista. Quando, na verdade, é um espectro muito mais amplo que a gente tem que analisar e que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala sobre essas coisas. Mas, enfim, voltando para a história dessa minha amiga que eu comentei para vocês, como eu disse, não é um caso único, não é um discurso único, algo que acontece muitas vezes com muitas pessoas. Infelizmente, eu devo dizer
que pelo menos pelos próximos anos, se a gente não tomar uma postura de conscientização a respeito do autismo na população preta, é algo que vai continuar se repetindo cada vez mais e mais, e com mais subdiagnósticos, mais pessoas sofrendo, mais pessoas sendo privadas de terem acesso ao direito que deveria ser básico a qualquer ser humano, que é o tratamento digno e mínimo de saúde. A gente não pede o além, a gente pede o essencial. E muitas vezes, na maioria das vezes, o essencial nos é negado. Então, com isso, a gente consegue perceber a necessidade e a urgência de nós pautarmos esse assunto e de nós falarmos para a sociedade sobre os autistas negros. Nós precisamos falar para o restante da população que nós existimos, que nós resistimos. Eu lembro que quando eu comecei a criar conteúdo para a internet, no ano passado, inicialmente eu não pautava questões de raça, mas me surgiam muitos questionamentos do tipo, como assim você é autista? Você é uma pessoa negra, não existe autista negro. Você é uma mulher autista, não existe autista mulher. Como assim? Você fala, como é possível que você seja autista? E são comportamentos, são crenças do senso comum que ficam muito enraizadas e que prejudicam extremamente nós, pessoas pretas, quando nós tentamos ter acesso ao nosso diagnóstico pelas vias que nos são oferecidas. Então, por isso que é muito importante a postura que vocês tiveram aqui, que eu elogio bastante, de convidar uma pessoa preta, se dispuserem um pouco do seu tempo para me ouvir falar a respeito desse assunto, porque é uma problemática muito grande, muito imensa, e que precisa ser falada, né? Mais para frente eu vou comentar de uma forma um pouquinho mais detalhada acerca disso, né? Mas no Brasil, nós somos um país que, somando os pretos e pardos, nós somos mais da metade da população. E dentro dessa população de pretos e pardos, nós temos uma porcentagem significativa de pessoas com deficiência. Mas enfim, né? Mais para frente a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Vamos começar a ir por partes, né? Para eu não chegar falando sobre autismo de pessoas negras, falar sobre raça, sobre atravessamentos. Não adianta de nada eu começar a falar sobre isso se a gente não começar a falar do micro primeiro, né? Então, vamos entender um pouquinho o que é o autismo, né? O que é o transtorno do espectro autista, que agora é a nova denominação mais assertiva acerca do assunto. O autismo, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento que está presente na vida do indivíduo e de forma perceptível desde os primeiros meses de vida. Então, tem alguns especialistas que dizem que desde os 6 meses ali, você já consegue perceber o autismo numa criança. 6 meses, 1 ano, você já consegue perceber as primeiras características, né, os primeiros sintomas para você fechar o crivo do critério diagnóstico. Você já consegue ter nessa idade. É claro que, né, nem sempre, né, a minoria dos casos que consegue ser isso que eu ia perguntar, deve ser uma minoria muito pequena mesmo, que consegue ter o diagnóstico fechado tão cedo, né? Sim, são poucos aqueles que conseguem ter o privilégio de ter o diagnóstico fechado nessa idade mais cedo, assim, principalmente quando a gente fala de crianças pretas. Geralmente esse diagnóstico ele vai ser fechado ali no início da vida escolar, quando ele começa a ter contato com outras crianças, e essas questões ficam um pouco mais discrepantes, né? Então a família começa a pensar, em comparação com outras crianças, o meu filho ele não é só do jeitinho dele, tem algo a mais ali, a gente precisa investigar isso. Mas enfim, o autismo ele vai ser caracterizado basicamente por 3 tópicos, né? Vamos colocar aqui 3 pilares, que são o déficit na comunicação, déficit em interações sociais e padrões restritivos e repetitivos de comportamento. E o quanto isso afeta a vida do indivíduo, que vai determinar o nível de suporte que o autista se encontra, de acordo com a classificação do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico para Transtornos e Doenças Mentais da Sociedade Americana de Psiquiatria, que inclusive está para ser atualizado, né? Vai sair o DSM-6 e também vai sair o CID, atualmente a gente usa o CID-10, né? Que tem a denominação de autismo e síndrome de Asperger, e no CID-11 já dizem que vai englobar a denominação que é trazida no DSM-5, que é de transtorno do espectro autista. Mas, enfim,
Falando um pouquinho a respeito, primeiro, da classificação do DSM-5, como eu disse para vocês, são 3 níveis de suporte. O primeiro nível de suporte seria aquele em que se enquadram os autistas que exigem apoio substancial. Eu seria um exemplo desses autistas que exigem apoio substancial e que se encontram no nível 1. São pessoas que apresentam as características básicas para que você seja considerado uma pessoa autista, que necessitam de auxílio e de terapia, mas que, de certa forma, conseguem atuar de uma maneira um pouco mais independente em algumas situações e atividades do dia a dia, quando comparado a outras pessoas. Uhum. Nós temos o nível 2, que são os autistas que... Poliana, me permita, você Oi. vai falar dessas características de cada nível? De cada nível? Então, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho, sim, né? Mas, na verdade, não... É que o que acontece é o seguinte, a gente tem essa classificação do DSM-5, só que a gente tem uma classificação um pouquinho mais recente que não leva em consideração somente essa avaliação linear, que vai do micro para o macro. E aí, um pouquinho mais para frente, eu já explico certinho para você essa questão das características, beleza? Mas falando sobre o nível 2, que são os autistas que exigem pouco apoio substancial, e são aqueles que têm um pouco mais de dificuldade na questão de comunicação social, que alguns apresentam atraso de fala, né? Um pouco mais de dificuldade no desenvolvimento de habilidades motoras quando estão no período da infância e tudo mais, e que necessitam de um pouco mais de suporte para realizar atividades que estariam correlatas à autonomia de um indivíduo. Já os autistas que se encontram no nível 3 de suporte são aqueles que precisam de muito apoio substancial, precisam de muito auxílio para auxiliar, muito auxílio para realizar as atividades do dia a dia, e precisam de mais terapias, mais intervenções para que eles consigam se desenvolver de uma maneira melhor e atuar de uma maneira um pouquinho mais autônoma, né? E esses autistas que se encontram no nível 3 são aqueles que geralmente a gente conhece pelo senso comum, né? Que são os autistas que não conseguem falar, entre aspas, né? Que as pessoas têm essa mania de pensar que o autista que não fala não consegue se comunicar, quando na verdade a comunicação alternativa assistida está aí para dizer totalmente o contrário. Existem hoje softwares e tecnologias desenvolvidas para que esses autistas consigam sim se comunicar de maneira tão proativa e efetiva quanto as pessoas que de fato exercem a prática oral da coisa, né, de falar. E, enfim, né, são esses autistas que têm um pouco mais de restrições, que alguns têm dificuldade para andar, para se locomover, para fazer algumas atividades mais básicas, e que quando a gente fala de autismo, geralmente é isso que as pessoas pensam, autista nível 3, que é aquele que precisa de mais ajuda. Mas, recentemente, em alguns estudos feitos, né, por neurologistas, psiquiatras, neuropedagogos e profissionais desse campo da saúde, desses campos da saúde mental relacionados ao autismo, eles desenvolveram uma maneira diferente de avaliar essa questão do autismo, né? Então, se cunhou esse termo transtorno do espectro autista, né, que já é usado no DSM-5, e a gente entende como transtorno espectro, porque quando a gente fala de um espectro, é como se a gente estivesse pensando de uma maneira figurada. Vamos pensar aqui naquele álbum do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, em que eu tenho uma luz branca desse lado aqui, um triângulo que representa um prisma, e do outro lado eu tenho um arco-íris, que é a difração. Então, essa luz branca representa o autismo, e aquilo que sai do outro lado do prisma, todas as cores representam o transtorno do espectro autista. Então, tem gente que vai estar mais para cima, tem gente que vai estar mais para baixo, tem gente que vai estar mais para um lado, mais para o outro, enfim. É uma infinidade de possibilidades, porque a gente está falando de um arco-íris. E quando a gente fala de transtorno do espectro autista, a gente precisa ter isso em mente. E esses pesquisadores, observando essa questão da gente precisar avaliar o transtorno do espectro autista como realmente um espectro, eles começaram a utilizar uma maneira um pouquinho diferente de fazer a elaboração dos laudos, né, com base nas características do indivíduo. Então, não sei se vocês conhecem, né, aqueles gráficos de pizza, que eu tenho um círculo assim, que ele é seccionado em várias partes, né? Então, o que esses profissionais fizeram? Eles pegaram, né, essa grande bola, esse círculo, seccionaram em várias partes
E cada uma dessas secções dizia respeito a uma determinada característica relativa ao transtorno do espectro autista. Então, eu tenho uma secção que diz respeito ao desenvolvimento das habilidades motoras, que é, por exemplo, coordenação motora fina. O ato de eu conseguir pegar isso aqui com a mão, fazer um movimento de pinça e escrever. Existem autistas que têm muita dificuldade com isso, então no gráfico de pizza essa fatia vai ser maior. Existem autistas que têm pouca dificuldade com isso, então no gráfico de pizza essa fatia vai ser menor. Na questão de comunicação verbal, existem autistas que têm uma facilidade muito grande para se comunicar. Eu sou um exemplo disso. Então, no meu gráfico, essa característica está bem pequenininha, porque eu quase não tenho dificuldade para me comunicar com as outras pessoas. Mas outros autistas não têm tanta facilidade para o desenvolvimento da fala. Então, essa fatia vai ser um pouquinho menor. Enfim, são diversas as características que a gente pode analisar, e de acordo com isso, a gente vai fechando esse gráfico de pizza, que cada fatia tem um tamanho diferente, e que eu tenho infinitas possibilidades. E vamos imaginar aqui. Só tomar um pouquinho de água, pedir licença para vocês. Fique à vontade, Poli. Nesse intervalo, eu vou aproveitar para falar aqui. Não sei se você leu os comentários que o pessoal está mandando aqui no grupo, mas está todo mundo assim apaixonado por você. Muito obrigada. A tua clareza, a tua maneira de explicar, o teu jeito, a tua tranquilidade para falar, assim, é realmente impressionante. Eu agradeço muito. O autismo é um hiperfoco meu e eu adoro falar sobre autismo em todas as oportunidades que eu tenho. Você tem muito jeito, você podia ser professora, tá dando aula numa faculdade e tudo, porque assim, você tem uma didática, uma maneira de falar assim que cativa as pessoas mesmo. Muito obrigada. Todos que estão aqui ouvindo, tá todo mundo assim, quero saber mais. A carinha da Fernanda ali também, toda orgulhosa. Eu agradeço imensamente. Fico feliz que vocês estejam gostando, porque eu também estou me sentindo muito à vontade em falar com vocês aqui hoje. Que bom, Poli. Então, vamos lá. Continuando. Então, continuando a nossa explicação. Então, vamos pensar aqui num gráfico de pizza em que eu teria 100 pedaços diferentes, 100 secções diferentes. E que em cada uma dessas secções eu posso ter uma variação de 0 a 10 em determinada característica. Vocês concordam comigo que quando eu for analisar um autista, cada autista vai ser único? Não tem como eu ter um gráfico de pizza igual ao outro? Cada autista vai ter as suas características próprias, as suas demandas próprias, as suas necessidades próprias, e cada autista vai ser único. É claro que utilizando ali aquele exemplo que eu dei para vocês no início, né, do prisma, da separação da luz branca, a gente tem a luz branca que representa o autismo, que é a base, né, para que você seja considerado uma pessoa autista, mas depois disso a gente tem uma infinidade de características que podem variar de acordo com a avaliação que você faz de uma pessoa que está dentro do espectro. Então, a gente precisa ter muito isso em mente, que cada autista é único, cada autista tem suas narrativas, cada autista tem suas demandas, e é impossível, literalmente impossível, comparar um autista com outro. É claro que a gente vai ter as semelhanças de uma narrativa com a outra, de algumas perspectivas com outras perspectivas, mas, no geral, é impossível você comparar um autista com o outro. Inclusive, fica um alerta aqui, eu não sei se tem algum pai ou mãe de autista presente na reunião, mas, enfim, né, é um hábito muito comum de pais e mães de autistas compararem os seus filhos com outras crianças autistas na questão de desenvolvimento. Então, para mim, é muito comum receber na minha DM do Instagram mensagem de pai e mãe falando comigo, né? Nossa, pô, eu tenho um filho que é autista, tem 3 anos de idade e faz isso, aquilo, mas eu vi que tu fez um outro post comentando a respeito de uma outra criança e eu tô preocupada porque eu quero que meu filho ande, eu quero que meu filho fale, eu quero que meu filho desfraude logo, quando, na verdade, fazer esse tipo de comparação é inútil e chega a ser até um pouquinho cruel com outra pessoa autista, né? Então, a gente não pode comparar, a gente tem que analisar cada caso como sendo um caso, é claro, sendo englobado dentro do transtorno do espectro autista, né? A gente não está generalizando, mas tratando cada situação como sendo única. Por isso, até que quando a gente é questionado, né, a respeito de qual terapia seria mais assertiva quando a gente fala do transtorno do espectro autista, a resposta certa é não sei. Depende da pessoa,
depende do caso, depende das demandas dela. Tem gente que vai funcionar mais com a terapia convencional, que é aquela que você senta com o psicólogo. Tem gente que vai precisar da terapia para o desenvolvimento das habilidades sensoriais, então você vai para aquelas clínicas que tem a fisioterapia e tudo mais. Tem gente que vai trabalhar com algumas vertentes do ABA que não são tão incisivas e, enfim, cada terapia é diferente, cada autista é diferente, não existe uma receita certa para você entregar para um pai, para uma mãe e falar, olha, é isso que você faz para melhorar a qualidade de vida do teu filho. Não existe. Você tem que pesquisar e pesquisar e pesquisar e tá sempre lendo, conhecendo, e, enfim, desenvolvendo esse hábito de não comparar um autista com outro, porque isso não leva a lugar nenhum, só faz você ficar ainda mais frustrado e deixar o teu filho magoado no final. Mas eu acredito que ninguém aqui faça isso, mas se algum dia vocês virem um pai, uma mãe de autista fazendo isso, comparando, falando, queria que meu filho fizesse isso, aquilo, não sei o quê, só fale assim, respeite o tempo do teu filho e esteja com ele, aproveite todas as pequenas conquistas, porque toda pequena conquista é grande, é assim que a gente tem que ter essa visão. E o mesmo vale para os autistas também, que não exigem tanto apoio substancial, para que a gente não se cobre tanto nesse sentido, de agir como um neurotípico em determinadas situações, quando, na verdade, nós somos pessoas autistas. Então, que a gente tenha um pouquinho mais de compaixão ao se comparar com outras pessoas, porque muitas vezes essas comparações são infindadas. Eu falo isso porque eu já fiz isso, né? Essa questão de querer ficar participando de muito grupo de amigos, de ir em festa, e ficar me forçando a ter conversas que eu sei que iam me desgastar no final, e são comportamentos que eu tinha porque eu achava que, em comparação com as outras pessoas, eu poderia melhorar e crescer mais. E depois que eu me aceitei e me entendi como autista, eu parei de me lesionar e de me violentar nesse sentido, né? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente para as pessoas autistas que estão aqui na reunião, que eu acho que somos só eu e Fer, né? Mas é sempre bom. Acho que a Zilma está aqui também, ela tem um filho com autismo. Eu vi que ela entrou aqui, não sei se ela está nesse momento. Legal, mas enfim, é basicamente isso. A comparação não é legal e é sempre bom a gente ter em mente que existe autista de tudo quanto é tipo por aí. E as redes sociais estão aí para provar que você pode pesquisar e achar a gente de todo tipo, cor, credo que você quiser, a pessoa que você se identificar, você vai achar. Só pesquisar um pouquinho que você acha. Mas agora que a gente já falou a respeito do que seria o autismo, né, as características do autismo, o que faz uma pessoa ser autista, vamos entender um pouquinho a respeito da história do autismo, né? Como que ele foi descrito pela primeira vez, como que ele surgiu, né? Não é um termo que ele foi cunhado do nada e que magicamente apareceu na nossa sociedade. Não, tem todo um histórico e toda uma trajetória que foi feita até que a gente chegasse no momento aqui de hoje, de eu falando com vocês a respeito da história do transtorno do espectro autista. Então, o termo autismo foi usado pela primeira vez em 1908, agora vocês me perdoem porque fugiu o nome do psiquiatra que cunhou esse termo pela primeira vez, mas ele utilizou o termo autista para se referir a um paciente que ele tratava, que era esquizoafetivo, né? Era portador, sofria do transtorno de esquizofrenia, né? E ele usou esse termo para falar de um paciente que tinha esquizofrenia e que se comportava de uma maneira introspectiva. Então, ele tinha essa característica de estar mais voltado para si mesmo, não se relacionar tanto com seus pares, ter dificuldade para comunicação, vários etc., né? E do grego, o termo autos significa autoadmiração. Então, no início, as pessoas acreditavam que as pessoas autistas eram aquelas pessoas que eram voltadas para si mesmas, que tinham esse costume de fazer essa autoadmiração e só pensar em si mesmo. E no senso comum ainda existe muito disso, né? De falar que o autista vive no seu próprio mundo, que o autista não consegue se relacionar com as outras pessoas porque ele está fechado ali na cabecinha dele. E isso vem lá de trás, desde 1908, quando esse termo autismo foi cunhado pela primeira vez. E depois disso, né, a gente teve uma pequena janela até os próximos estudos mais relevantes a respeito do assunto, de tal modo que somente em 1940, né, uma das coisas, né, que a guerra trouxe para a gente, de novo, foi essa questão dos estudos
a respeito da ala psiquiátrica, né? Então, muitos transtornos mentais e muitas doenças foram estudadas nesse período de guerra e pós-guerra, que foram uma coisa positiva que surgiu disso. E não necessariamente as pessoas que auxiliaram nesse período eram pessoas boas, mas foram pessoas que nos auxiliaram a compreender um pouquinho mais a respeito desses transtornos mentais. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Hans Asperger, que era um cientista alemão, infelizmente era nazista, mas que contribuiu muito para os estudos a respeito do transtorno do espectro autista. A gente também teve o Leon Kanner, que produziram estudos que eram protagonizados basicamente por crianças brancas de classe média alta, em sua grande maioria meninos. Então, todos os estudos protagonizados nessa época, e até mais ou menos ali, vamos colocar os anos 70, os anos 80, que é quando a gente começa a ter essa virada de pensamento, que eu já vou comentar um pouquinho com vocês, todos os estudos que foram feitos nesse período sempre foram muito focados nesse público. Então, pensem assim, a gente teve uma descrição assertiva acerca do autismo, é claro, porque nós estávamos estudando pacientes autistas, mas a gente estava estudando somente um grupo específico. Então, a gente estudava só autistas homens, só autistas brancos, só autistas de classe média alta. Mas o mundo não é composto só por gente branca, homem de classe média alta. A gente tem pessoas muito mais diversas do que isso, que se encontram em lugares muito mais distintos, que têm muitas narrativas diferentes dessa. Então, os primeiros questionamentos acerca disso, que as pessoas começaram a pensar, mas não tem alguma coisa de errado? Será que a gente não deveria estar olhando um pouquinho mais para os outros lados, ao invés de ficar fechado só nesse tipo de estudo e falar só sobre criança autista? Será que autista não cresce? Será que autista não vira adulto? E começaram a surgir esses questionamentos de existirem autistas mulheres e como que essas pessoas se comportavam, porque até então os únicos casos de autistas mulheres que eram estudados eram os casos relacionados a pessoas que exigiam muito apoio substancial. Então, geralmente eram autistas não falantes e que precisavam de muita ajuda para realizar atividades do cotidiano. E com o tempo foi se desmistificando isso, foi se desconstruindo e se dissolvendo esse imaginário que foi criado do menininho autista branco de classe média alta, que era autista. Então, foram sendo conhecidas as mulheres autistas e foram sendo conhecidas as mulheres autistas na década de 80, depois os autistas adultos ali na década de 90, e mais tardar, infelizmente, os autistas pretos, indígenas, enfim, aborígenes, que a gente só começou a ter esse movimento de conscientização a partir da década de 2010. Mas voltando ali para os estudos que foram protagonizados... Meu Deus, foi ontem. Vocês não têm ideia. Eu vou falar daqui a pouquinho a respeito do primeiro estudo que foi feito aqui no Brasil acerca de pessoas pretas com deficiência, e vocês vão ficar chocados com as informações, porque eu também fiquei. Eu sou uma pessoa preta, eu me sentia na obrigação de estar entendendo a respeito dessas coisas, e quando eu descobri, eu fiquei extremamente chocada, porque não é uma coisa que eu tô falando assim da geração da minha mãe, por exemplo. É a minha geração que está vivendo isso e que está observando toda essa revolução. E isso você diz não só no Brasil, no mundo inteiro. Sim, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Foi uma questão global. Enfim, os estudos acerca do autismo até esse determinado período ali, até a década de 80, foram feitos somente focados, nesses meninos brancos autistas de classe média alta. E depois disso, a gente começou a ter uma visão um pouquinho mais aberta. Tanto é que no ano de 1981 foi instituído o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, isso contribuiu muito para que a gente tivesse uma abertura um pouquinho maior acerca dos estudos, não somente acerca do autismo, mas da causa das pessoas com deficiência no geral. Claro que no Brasil isso aqui demorou um pouquinho para chegar, essa reverberação toda que estava acontecendo no mundo acerca das pessoas com deficiência e acerca desse novo tratamento das pessoas com transtornos e doenças mentais, mas chegou. Chegou uns 10 anos depois, mas chegou, e de fato na década de 90 a gente consegue observar que houve
um surgimento de uma militância por parte de pais de pessoas autistas. Então, pais de autistas que antigamente, né, a gente utilizava esse termo autista severo, esse termo está errado, hoje a gente não fala isso, a gente fala autista que demanda muito apoio substancial, mas enfim, eram pais de autistas severos que faziam essa militância e cobravam do governo e das pessoas essa atenção e essa visão acerca da causa em si, né? Também, né, voltadas para a área. Sim, com certeza. Na década de 80 e 90 foram surgindo as primeiras políticas direcionadas às pessoas com deficiência, né? E todo esse estudo acerca dos transtornos mentais. Mas tudo isso que eu disse para vocês é para que a gente tenha essa visão de que boa parte dos estudos direcionados ao TEA, em sua grande maioria, vamos colocar assim, no período de vida que a gente tem do estudo do transtorno do espectro autista, pelo menos 70% desse tempo, todos os estudos que foram feitos acerca do assunto foram excludentes e não contemplavam toda a população e todas as variabilidades existentes dentro de um determinado núcleo quando a gente vai analisar ele. Então, uma visão excludente acerca do autismo acarreta diretamente em políticas deficitárias e debates segregadores às pessoas que possuem outros atravessamentos além do próprio autismo. Então, esse tipo de comportamento de ter estudos excludentes fez com que, vou pegar aqui o exemplo do nosso país, porque a gente está falando da nossa realidade, mas fez com que o nosso governo não se atentasse a criar políticas públicas que visassem uma compreensão do autismo não somente como a deficiência, entendeu? Porque o que acontecia? Quando a gente falava de uma pessoa autista, ainda se existe muito desse costume, costumam enxergar o autista como sendo apenas o ser autista. Então, a gente fala autista, eles só enxergam isso, autista. Só que quando eu falo autista, eu estou falando de um ser humano, eu estou falando de um indivíduo. E a palavra indivíduo, por si só, já nos traz toda essa carga de variabilidade que existe quando a gente fala de uma pessoa. Então, eu não tenho só uma pessoa autista. Eu tenho uma pessoa autista que é preta, eu tenho uma pessoa autista que é LGBT, eu tenho uma pessoa autista que tem comorbidades associadas, e eu tenho pessoas autistas que vão tendo esses diversos atravessamentos, e que, por conta dessa falta de estudos mais específicos acerca do assunto, essas pessoas eram simplesmente invisibilizadas, ou quando tentavam se manifestar de alguma forma, eram silenciadas pelas pessoas que estavam em posições de privilégio, de poder, para falar acerca desse tipo de assunto. Não, por muito tempo a gente ficou escondido, a gente ficou acuado. Eu sinto que na comunidade negra, por muito tempo as pessoas com deficiência tinham esse receio, assim, sabe? De se mostrar, de falar a respeito da causa e de serem completamente rechaçados e apartados do debate de uma maneira muito violenta. O que, de fato, foi feito, né? E, enfim, aconteceu e só foi mudar lá muitos anos depois, quando eu era criança, que eu não sabia que era autista ainda, mas graças a Deus mudou, né? Ou graças à entidade que você acredita aí. E agora que a gente falou um pouquinho sobre o que é o transtorno do espectro autista, a gente já sabe o que é autismo agora, quais são as 3 características principais, só lembrando aqui para vocês, que é déficit da comunicação, déficit de interações sociais e padrões restritivos e repetitivos de comportamento, lembrando do gráfico de pizza, que cada autista tem suas características únicas e tudo mais. Agora que a gente já sabe de tudo isso, a gente pode se permitir a falar especificamente sobre a história dos autistas pretos no Brasil. Então, vejam, a gente caminhou todo esse caminho agora, mas eu não cheguei ainda no tema central da palestra, mas é porque é necessário. Se eu não fizer isso, não tem como a gente debater o assunto. A gente precisa entender a base daquilo que a gente está falando para que a gente possa discursar sobre. Mas, enfim, o nosso país, o Brasil, o que eu vou jogar aqui é um fato, não é uma coisa que dá para a gente discutir como certo ou errado, é um fato. É um país historicamente segregador e estruturalmente racista por essência. Então, a gente tem que as mazelas que foram criadas... Nossa, meu gatinho apareceu aqui para dar oi para vocês na palestra. Oi, gatinho! Seja bem-vindo! Agora,
Deixa eu tirar ele daqui, que senão ele vai ficar miando para vocês e vocês querem me ouvir, vocês não querem ouvir o gato. Mas, enfim, e as mazelas provenientes dos 300 anos de escravidão que existiram aqui no Brasil foram tão grandes e foram feridas tão profundas que nós temos reflexos disso nos dias de hoje. Então, veja bem, mais de 100 anos depois da abolição da escravatura no Brasil, a gente ainda consegue enxergar pontos de discussão e problemáticas que são completamente... qual que é a palavra que eu posso usar para descrever isso? São completamente evidentes, são coisas que estão escancaradas. Não é algo que a gente pode parar e pensar, ok, está um pouquinho escondido. Não. É algo que está estruturado, é algo que está arquitetado, é algo que está enraizado e que está presente na vida de muitas pessoas pretas. E as favelas estão aí para mostrar isso, os números de pessoas pretas, de crianças pretas assassinadas estão aí para mostrar isso, que os 300 anos de escravidão no Brasil ainda pesam e muito nas nossas costas. E, infelizmente, a gente ainda tem que ouvir o discurso de algumas pessoas que dizem que o que a gente faz é drama, que a gente trazer esse tipo de discussão para a mesa é querer falar demais a respeito de um assunto que já está saturado, afinal, a escravidão acabou em 1888, mas na verdade não, é algo que está presente e eu posso provar para vocês falando aqui sobre o histórico do tratamento de pessoas com transtornos e doenças mentais aqui no Brasil. Então, o ato de ser ativista e lutar contra a estrutura racista e capacitista brasileira é um ato de rebeldia e coragem. Eu ouso dizer para vocês que é um ato de desobediência civil. Mais cedo, antes de entrar aqui para a palestra com vocês, eu comentei para a Mirella que eu ia participar de um outro evento. Fui convidada a estar fazendo uma fala num evento, né, webinar, primeiro webinar sobre autistas negros, que estava acontecendo na internet. Então, uma moça, uma psicóloga, né, que tem seu estudo no campo do autismo, é uma pessoa preta também, convidou outras pessoas autistas que ela conhece dentro do meio das redes sociais para falarem acerca das suas vivências. E veja bem, um evento que a gente está ali com autistas pretos para falar sobre as nossas vivências e sobre uma temática tão urgente. Era de se pensar e de se esperar que no Brasil do século XXI, do ano de 2021, a gente tivesse um comportamento maduro acerca disso. A gente começou a reunião, estava tudo certo, né? E do nada a gente começou a ser bombardeado com acessos de contas fakes, de pessoas que não existiam e que entraram na reunião simplesmente para xingar os participantes ali. Eu não vou utilizar as palavras que eles utilizaram, porque não cabe a mim repetir, também não cabe a vocês aqui ficar ouvindo esse tipo de coisa. E além de xingar as pessoas como se não bastasse disso, eles sabiam que os autistas alguns autistas têm hipersensibilidade ao som. Eu sou um desses autistas. Então ficaram soprando o microfone, gritando, colocando áudio estourado, justamente para desestabilizar, fazer com que a pessoa saísse da chamada. Eu estou falando de algo que aconteceu há 50 minutos atrás. Inacreditável. É inacreditável. É esse tipo de coisa que a gente tem que lidar todos os dias. É esse tipo de enfrentamento que a gente precisa atravessar para fazer a militância enquanto ativista preto e com deficiência. Então, não é uma coisa fácil. Não é o primeiro ataque que eu sofro. Já aconteceu também de eu ser atacada por conta grande no Instagram, com mais de 150 mil seguidores, falando que eu estava atacando o evento da conta, quando, na verdade, eu estava falando sobre uma coisa completamente diferente. Recebi chuva de mensagem no meu Instagram, de pessoa me xingando, pessoa falando que eu estava fazendo coisa errada, e pessoal comentando no meu vídeo. E, enfim, o Brasil é um país estruturalmente racista, e essas atitudes que são muitas vezes disfarçadas de opinião, na verdade são atitudes racistas, são atitudes capacitistas, são atitudes que são promovidas por pessoas que não suportam ver uma pessoa preta com deficiência ocupando determinado lugar e exercendo seu lugar de fala. Então, por isso que eu sempre digo para todos os meus colegas de luta que são pretos, que eles são muito corajosos, sim, por se disporem a estar ali falando e conversando com as outras pessoas, porque muitas vezes o ambiente que a gente se predispõe a estar, ele não é um ambiente legal, não é um ambiente acolhedor, é um ambiente agressivo, é um ambiente nocivo.
E muitas pessoas adoecem por conta disso. Eu tive outras colegas também que, infelizmente, já sofreram com ataques dessa estirpe de pessoas que não corroboravam com o tipo de discurso que a gente vinha trazer para a discussão e que ficaram doentes. Eu mesma, na reunião que teve, eu tive uma crise, a minha sorte que a minha mãe estava junto comigo. Comecei a ter um meltdown, que é quando você fica muito agitado, você não consegue se controlar, seu corpo fica se mexendo, você fica repetindo algumas palavras. Eu comecei a chorar e tremer, e foi horrível. Eu quase não consegui vir aqui falar com vocês hoje, mas eu falei para minha mãe, não, eu não vou desistir, mãe, porque é isso que essas pessoas querem que eu faça, que eu fique intimidada, que eu fique com medo e que eu me silencie. E não vão me silenciar. Muitas pessoas já foram silenciadas, muitas pessoas ainda se encontram silenciadas, infelizmente, por medo. Mas eu me disponho a estar ocupando esse lugar para que no futuro outros autistas pretos não precisem passar pelo tipo de absurdo e inconveniente que eu passo hoje. E eu me orgulho da minha luta. Eu acordo todo dia sabendo que o que eu estou fazendo é certo, por mais que algumas pessoas tentem me derrubar no caminho. Mas, enfim, é difícil. Com certeza você está abrindo caminho para muitas outras pessoas que vêm aí mais para frente. Então, eu acho que assim, o que a gente pode fazer também é agradecer a você pela tua coragem de botar a cara assim, a tapa, e não sei até de que forma que a gente pode ajudar a transformar um pouco que seja. Eu acho que assim, a tua fala nos transforma, sem dúvida alguma. Agora, como fazer a tua fala chegar a mais pessoas que possam ser transformadas também? Sim. É inacreditável, sério, para mim é difícil acreditar que nos dias de hoje, pleno ano 2021, a gente, no meio de uma pandemia, num momento assim super aflitivo para todo mundo, existam pessoas que se gastam do seu tempo e do seu esforço e tudo isso para fazer mal às pessoas, para entrar numa reunião de discussão de um assunto sério, relevante, extremamente importante, para ficar desqualificando as pessoas sem nenhuma motivação. Realmente, assim, é revoltante mesmo. Sim, olha, Mirela e Poli, só uma observação, até falei para a Luísa, muito digno da gente fazer uma audiência pública na Câmara Municipal de Curitiba, talvez seja uma forma de atingir um pouco mais de pessoas, né? Eu lamento que a gente esteja aqui somente em 15 pessoas, eu convidei quase 80 pessoas, eu coloquei no grupo da Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Curitiba, eu coloquei em vários grupos nossos aqui da paróquia onde que eu atuo, vários assim, sabe? E olha, é espetacular, eu nunca tinha tido a oportunidade de ter um conhecimento a respeito do autismo com uma fala assim, muito, não sei nem usar a expressão, e vindo de uma pessoa autista. Então, eu estou maravilhado com você pelo aprendizado que você está nos proporcionando hoje. Olha, é fantástico. Poliana, eu estou emocionada, assim, como profissional da área de inclusão, mas principalmente como mãe, sabe? Eu tenho 2 filhos com deficiência, né? O meu filho de 24 anos é surdo profundo e o de 10 anos tem a superdotação. Então, ouvindo você hoje, assim, é mágico, sabe? É mágico, porque a gente precisa tanto de você, precisa tanto, sabe? Não desista, tenha força, nos ajude, por favor, sabe? Eu te peço ajuda, porque a gente precisa muito de você, a gente precisa muito que você seja ouvida, a gente precisa muito divulgar sobre esse tema que é tão importante, e a gente vê tantas pessoas falando sobre esse tema de uma forma tão supérflua, sabe? E aí, quando eu ouço você falando com tanta verdade, assim, é maravilhoso, assim, é uma oportunidade que eu tô tendo hoje, assim, que não imaginei que eu iria ter na vida, né? E olha que eu já ouvi Também, muito um profissional presente falando sobre realmente autismo. que você está dando para nós, 15 pessoas que estamos aqui, você e mais Momento único. Um presente para essas 14 pessoas que estão tendo a oportunidade de te escutar. E que a gente possa levar essa tua voz muito mais longe, que você possa falar para muita gente, porque de verdade é muito transformadora a tua fala.
revigorante até, sabe? Por um lado, assim, é triste e dá raiva e dá vontade de sumir desse mundo horroroso, mas, por outro lado, sabe, dá aquela vontade assim, não, a gente tem que lutar, a gente tem que dar a cara a tapa também, porque é o nosso trabalho também, é a nossa missão, que a gente está aqui para fazer alguma diferença. E nossa, a diferença que você está fazendo na vida dessas 14 pessoas que estão aqui te escutando, eu posso te dizer que é transformadora de verdade. Agradeço a Fer também por ter trazido você aqui, nos dado esse presente que tem sido maravilhoso. Eu não quero parar de te ouvir. Então, boa noite. Então, vamos ouvir mais um pouco, Poli. Conta mais um pouco para a gente, onde a gente te interrompeu. Eu queria agradecer imensamente, eu realmente não imaginei que vocês iam gostar tanto assim. Devo confessar que eu estou um pouquinho nervosa, porque é a primeira vez que eu faço uma palestra e não somente participo de um evento, então eu estava um pouquinho nervosa, assim, não vou negar. Então é a primeira de muitos, posso te garantir isso. Mas eu fico feliz em saber. Agora vão chover convites para você. Mas eu fico feliz em saber que vocês estão gostando. Mas vamos retomar, então, para o nosso assunto, que ainda tenho muita coisa para a gente conversar. E no final ainda vou abrir um espaço para perguntas e dúvidas, né, caso vocês tenham alguma questão assim para tratar. E a gente já fecha esse papo gostoso que a gente está tendo aqui nessa noite. Perfeito. Mas, enfim, no nosso país, o ativismo preto em si, diferentemente do ativismo das pessoas com deficiência, né? Vamos colocar aqui em questões separadas. O ativismo das pessoas pretas, eu tenho essa percepção que ele tem sido endossado um pouquinho antes do que aquilo que a gente vem observando a respeito do ativismo das pessoas com deficiência. Então, desde um pouquinho ali depois da primeira metade do século XX, a gente já tinha pessoas aqui no Brasil discutindo essa questão de raça e trazendo essa pauta à tona para que as pessoas ficassem cientes e conscientes acerca disso. Mais especificamente, ali na segunda metade do século XX, a gente tem pessoas surgindo como Soide Carneiro, Lélia Gonzalez, entre outras pessoas que foram surgindo. Mais tarde também a gente tem Silvia Almeida, Djamila Ribeiro e outras pessoas que falam a respeito do ativismo negro. E no Brasil, somente depois da década de 80, com a criação do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, que foi em 1981, se eu não me engano, a gente teve a crescente do empoderamento das pessoas com deficiência e desse aglomeramento das pessoas com deficiência para criar uma causa própria e para exigir dos governos e das pessoas os direitos básicos, né, que não eram fornecidos. Então, dentro da comunidade autista, o autismo ele começou a ser exercido, como eu falei para vocês, de uma maneira mais propriamente dita na década de 90, e começou a ser feito pelos próprios autistas mais recentemente, só em 2010. E na comunidade autista, nós, enquanto pessoas pretas, nós sempre sofremos muitos enfrentamentos para ocupar os espaços e para dar visibilidade para a nossa pauta. Eu falo isso por experiência própria. Depois que eu descobri que eu era autista, né, eu fui procurar acerca do que era autismo, do que significava ser autista. Fui procurar algumas referências. Mais ou menos que você soube? Eu tinha 16 anos. Estava no segundo ano do ensino médio. E aí eu descobri que eu era autista naquela época e eu comecei a ficar com aquela coisa na minha cabeça, né? Tá, sou autista, o médico me falou que eu sou autista, contou as características básicas lá, né, da trinca que eu falei para vocês. Mas e agora? O que eu faço com isso? Deve ter mais coisa além só dessas 3 características. Vamos procurar mais pessoas e vamos procurar saber mais a respeito disso. E eu comecei a pesquisar sobre autismo na internet e era uma coisa, assim, muito angustiante para mim, que primeiro eu encontrava só perfis de pais de pessoas autistas. Uhum. Então, a gente tem, dentro da comunidade autista, uma massa muito grande, gigante, de pais de pessoas autistas que produzem conteúdo sobre autismo. E vejam bem, eu não estou falando que os pais de pessoas autistas não devam produzir conteúdo, muito pelo contrário. A gente tem perfis e pessoas magníficas que são mães e pais de pessoas autistas e que são, assim, com uma contribuição fundamental e inenarrável para todas as conquistas que a gente tem e ainda vamos ter nos anos que estão a vir
dentro da nossa luta, né? Então, são pessoas importantes. Mas eu, enquanto pessoa autista, eu sentia a falta de ver outros autistas. Então, o primeiro contato que eu tive foi esse, o mundo de pais e mães autistas. E sempre falando de criança, nunca falava de adolescente, nunca falava de adulto, nunca falavam de idosos, era um assunto morto, ninguém sabia dizer onde eles estavam. E eu pensava, mas meu Deus, onde que eu me encontro nisso? E depois eu comecei a descobrir perfis de pessoas autistas. E isso me deixou um pouquinho mais reconfortada. Então eu comecei a ver adolescentes autistas, eu comecei a ver adultos autistas, pessoas que tinham histórias parecidas com as minhas, e eu me senti muito mais acolhida. Só que, ao mesmo tempo, eu olhava para essas pessoas e eu posso dizer para vocês com 100% de certeza que ali, num período assim, de 2 anos, para mim, a comunidade autista era formada por pessoas brancas. Não tinha autista preto. Então, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, eu pesquisava, eu tentava achar, eu não via autista preto. Eu não achava autista preto. Eu não via pessoas falando sobre como era ser autista na periferia, sobre como era ser autista e ter o atravessamento de raça, ter esse duplo atravessamento que a gente fala, né? Que é o atravessamento de você ter uma deficiência, o atravessamento de você ser uma pessoa preta. E eu não via ninguém falando sobre isso, e me angustiava muito, porque quando a gente fala de construir um discurso e uma estrutura de empoderamento, é muito importante que a gente tenha referências. E eu via isso, a ausência de referências. E quando eu comecei a descobrir perfis de autistas pretos, eu percebia que eram perfis muito pequenos, muito pouco influentes, que não tinham tanto impacto na esfera da bolha autista. E eu via o conteúdo que aquelas pessoas produziam e eu me perguntava, tá, mas por quê? Por que essas pessoas têm menos acesso do que as outras pessoas brancas que estão produzindo? Por que essa pessoa que tem um conteúdo de qualidade tão bom, que fala de coisas tão relevantes, por que ela não é ouvida pelas outras pessoas? Por que ela não tem espaço para falar sobre a sua vivência? E isso para mim foi um choque muito grande, porque no início eu pensava que era só coincidência, mas depois eu fui perceber que era racismo, quando eu mesma comecei a produzir conteúdo para a internet. Então, eu comecei a fazer vídeos numa rede social chamada TikTok. Vocês que têm filhos, netos, devem conhecer aquela rede social com os videozinhos e tudo mais, o pessoal dançando. E eu tava no TikTok um dia, usando, e eu percebi que não tinha pessoa com deficiência no TikTok. É o primeiro ponto que me deixou brava. Aí depois eu comecei a conhecer pessoa com deficiência no TikTok, eu vi que não tinha nenhuma pessoa com deficiência preta. E aí eu fiquei muito mais brava. Eu falei, não, se não tem pessoa com deficiência preta, eu vou ser essa pessoa com deficiência preta para pagar vergonha fazendo os vídeos lá, não tem problema, eu vou. E eu fui. Comecei a fazer vídeos sobre autismo, vídeos básicos, conscientizando as pessoas a respeito do transtorno do espectro autista, explicando bem aquele beabá mesmo, fazendo as dancinhas engraçadinhas para o pessoal olhar e pensar, nossa, engraçado, mas esse conteúdo é interessante, eu vou seguir essa menina, né? E eu lembro que na época que eu comecei, tiveram outros autistas que começaram também e que produziam exatamente o mesmo conteúdo que o meu, muitas vezes produziam conteúdos que, vamos colocar assim, do 100% de conteúdo que a pessoa produzia, 20% era autismo e 80% era o resto, das coisas que a pessoa produzia. E o meu conteúdo era 100% autismo. E essas pessoas que começaram comigo, elas tiveram um crescimento muito maior, muito mais expressivo, com muito mais engajamento do que o meu. E eu não entendia, eu não sabia por que aquilo acontecia, e eu tentava fazer de um jeito diferente, de uma maneira diferente, enviar para as pessoas. Depois eu criei o Instagram também, eu tive essa mesma experiência, e eu percebi, assim, que as pessoas, elas são racistas, só que elas não têm a coragem de verbalizar que elas são racistas, né? Então, elas preferem muito mais ouvir a fala do transtorno do espectro autista por parte de uma pessoa branca do que por parte de uma pessoa preta. E elas se sentem muito mais confortáveis e muito menos atacadas do que quando é uma pessoa preta falando. Então, eu percebo que existe muito desse silenciamento, sabe? Dos perfis de autistas pretos que tentam falar sobre as suas vivências, e as pessoas não comentam sobre isso, porque elas sabem que elas são racistas, só que elas têm medo de falar. Porque na sociedade de hoje, né, você fala que alguém é racista, aquele estardalhaço, que realmente tem que acontecer, essa coisa das pessoas apontarem e ficarem indignadas, tem que ter isso mesmo, mas elas se escondem, né, elas apontam outras pessoas que são racistas mais abertamente,
mas elas não têm a coragem de fazer essa autoavaliação para perceber que elas estão sendo racistas, sim, quando elas preferem compartilhar o conteúdo de uma pessoa branca ao invés de um conteúdo de uma pessoa preta, só por conta da cor, só para ela não se sentir atacada. E eu via que quando as pessoas compartilhavam, muitas vezes, em muitos perfis isso aconteceu, era para você preencher uma cota, né? Que é para você falar, não, eu não sou racista porque no meu perfil eu recompartilhei o vídeo de uma pessoa preta, então eu não sou racista. E isso acontecia muito. Muita gente fazia isso, muita gente ainda faz isso, né? Só que eu não fico brava porque é compartilhamento de informação, né? Então, se a pessoa fez isso nesse intuito, pelo menos na gama de pessoas que estão assistindo ela ali, pelo menos vai ter um ou dois que vão ver isso com uma visão diferente e que vão realmente absorver aquilo que eu tô falando. Mas, enfim, é muito difícil ser produtor de conteúdo negro deficiente na sociedade atual. É uma coisa que a gente luta muito e que a gente tem que estar sempre muito disposto a brigar por determinadas coisas, a ser chato em determinados assuntos, porque se a gente não for, as pessoas não nos escutam, as pessoas não vão nos procurar por vontade própria, a não ser que a gente vá lá e cutuque, fale para elas, gente, estamos aqui, nós existimos, escutem as nossas pautas, olhem os autistas pretos que existem, ajudem outros autistas pretos que, assim como eu no início, se sentiam acuados, a não se sentirem acuados, a terem algum tipo de referência. E era algo que me incomodava muito, né? Mas hoje isso tem mudado um pouco. Mais pra frente eu vou falar para vocês algumas pessoas que eu considero influencers, né? Que tá na moda falar agora, né? Influencers negros, que pessoas pretas, autistas, que produzem conteúdo para a internet, que eu acho que são muito legais, que vale a pena vocês conhecerem depois. Mas, enfim, para vocês terem ideia dessa questão da disparidade existente no nosso país entre a quantidade de pessoas pretas com deficiência e a responsabilidade que o Estado brasileiro tem perante a isso, foi somente no ano de 2014, vejam bem, no ano de 2014, que foi feito o primeiro estudo acadêmico que relacionava a questão de raça com a deficiência. É um estudo feito em 2014 do Carlos Vinícius Gomes Melo, que fala sobre o duplo atravessamento sofrido pelas pessoas pretas e pelas pessoas com deficiência. Esse estudo é de 2014. E no núcleo de autistas pretos da Abraça, pela pesquisa que a gente fez, até então ele é o único. Então vejam bem, data de 2014, o primeiro e único estudo feito no Brasil acerca disso. Então, para a gente realmente refletir a urgência da gente falar sobre esse assunto e o quanto essas pessoas são invisibilizadas de fato. E um outro exemplo que a gente tem acerca do tratamento que o nosso Estado tem para qual as pessoas com deficiência pretas, não sei se vocês já ouviram falar de um livro que depois virou documentário chamado Holocausto Brasileiro. Esse livro conta a história de um hospital psiquiátrico chamado Hospital Colônia Barbacena, que existiu em Minas Gerais e que funcionou durante a década ali de 60 até a década de 80, se eu não me engano. E esse hospital psiquiátrico, né, que a gente tem que falar hospital com muitas aspas, foi um dos lugares do Brasil responsáveis por veicular uma das estruturas de tortura e de maus tratos mais absurdas e cruéis que já se viram na história desse país. Tanto é que virou livro, depois filme, e teve todo um escarcéu quando descobriram os documentos que eram guardados lá e tudo mais. E, enfim, as pessoas com deficiência, elas eram largadas nesses locais pelas famílias dela, ou o Estado intervia e fazia com que as pessoas fossem internadas compulsoriamente ali, e lá elas eram tratadas como animais, ou pior do que isso, porque na nossa sociedade atual, pelo menos o animal tem algum valor, né? A gente consegue fazer da carne dele valer alguma coisa, mas no sentido dessas pessoas que estavam internadas nesse hospital psiquiátrico, nem para isso elas valiam, eram tratadas piores do que animais. E essas pessoas morriam de inanição, de desnutrição, de frio, de fome, de sede, eram situações deploráveis e tristes. E quando as pessoas que trabalhavam naquele local foram questionadas, né, a respeito de como eram os pacientes recebidos naquelas instituições, né, a gente vê os relatos das pessoas que trabalhavam lá,
E pelas fotos também, né, dos arquivos que eles conseguiram, das visitas que foram feitas nos períodos em que foi permitido essas visitas, a grande maioria dos pacientes, vamos colocar aí 70% dos pacientes, eram pessoas pretas. E, enfim, é uma relação direta, é uma relação muito incisiva, uma relação muito clara, e só as pessoas que realmente não querem enxergar esse descaso que o Estado tem por parte das pessoas pretas com deficiência é imenso, é absurdo. E instituições como o Hospital Colônia Barbacena, infelizmente, ainda existem nos dias de hoje, só que com outros nomes, né? Hoje em dia a gente não tem mais o termo hospício, a gente tem o termo de unidades terapêuticas, mas que muitas vezes tem esse mesmo papel que o Hospital Colônia Barbacena tinha, que era de depósito, que era de tortura, que era basicamente a materialização da isenção de responsabilidade do Estado por parte de um problema que era de cunho dele resolver, e que até hoje o Estado brasileiro se esquiva de resolver questões relativas a isso. Então, com isso a gente consegue perceber, né, que se as pessoas pretas eram tratadas dessa forma, piores como animais, imagina as pessoas pretas que tentavam ter algum diagnóstico, né? A gente não tem isso. Queria dizer para vocês que, apesar de todas essas coisas ruins, não tão legais que eu falei para vocês agora há pouco, nesses últimos minutos, felizmente a gente teve uma crescente muito grande, muito bonita no movimento autista preto no Brasil nos últimos anos, né? Eu coloco aí nos últimos 3, 4 anos, a gente teve essa crescente. Então surgiram pessoas que, assim como eu, se indignaram por não verem outros autistas pretos sendo representados na mídia, sendo representados nas redes sociais, e resolveram começar a criar conteúdo. Então, eu trouxe o nome aqui de algumas pessoas. Inclusive, uma coisa que eu queria falar antes disso, né? Toda essa campanha que a gente está fazendo a respeito da conscientização acerca dos autistas pretos, ela tem surtido um efeito muito grande, inclusive nas instituições que trabalham acerca do autismo. Tanto é que a Abraça, que é a instituição que eu faço parte hoje, atualmente eu posso dizer com orgulho que a presidenta da Abraça é uma mulher autista preta. É uma conquista muito grande, é uma conquista muito bonita, uma coisa muito, assim, gratificante de se ver uma pessoa preta ocupando esse espaço de uma associação tão grande que já fez tanto por tantas pessoas. Então, a Rita Louzeiro, uma pessoa sensacional, incrível, que tem um discurso que me deixa no chinelo, eu só fico escutando quando a Rita começa a falar, mas é muito legal, assim, a gente vê essa ascensão e as pessoas pretas realmente ocupando os espaços. E eu não sei se eu posso falar sobre o tema da nossa campanha, Fia, só faz um assim ou não, pode? Mas nesse ano, a campanha que vai ser veiculada pela Abraça, né, todo ano a gente tem essa campanha que a gente veicula determinado assunto, nós vamos falar sobre os autistas pretos. Então, vocês vejam só, que coisa mais linda, gente com uma presidente autista preta, falando para a comunidade autista inteira sobre como é ser autista preto. Então, a gente está ocupando esses espaços, a gente está chegando lá, aos trancos e barrancos, mas a gente está conseguindo, e nós existimos, e nós estamos conseguindo mostrar para as outras pessoas que nós existimos, e isso é muito bonito, esse ato de florescer do movimento. E eu sinto que a gente ainda tem muito a crescer, muito a acrescentar, a gente está se engatinhando na caminhada, mas que nos próximos anos a gente vai conseguir chegar para vocês e mostrar algo muito mais bonito, muito mais estruturado, com muito mais gente e muito mais pessoa preta se sentindo representada, que é isso que a gente quer, que é isso que importa. Então, eu vou falar para vocês agora o nome de alguns autistas pretos que produzem conteúdo na internet. Depois, se vocês sentirem curiosidade, eu recomendo que vocês procurem, porque são pessoas sensacionais, têm discursos excelentes, cada um em seu lugar de fala. Alguém anota, depois me manda? Sim. Tá. Tem a Luciana Viegas, que faz parte da Abraça também, uma mãe autista preta falando no Instagram e no Twitter. Ela é sensacional, traz várias discussões muito pertinentes. A Lu é outra pessoa que sofreu muito também por conta do ativismo dela, com ataques provenientes de vários lugares e de baixíssimo escalão, assim,
mas que ela não desistiu, continua fazendo o trabalho dela. A gente tem a Rita Louzeiro, que é presidente da Abraça também, que está desempenhando um papel fundamental, nos auxiliando com todos os trabalhos e ajudando a promover essa conscientização e essa visibilidade maior a respeito da comunidade autista preta. A gente tem o Tio Faso, esse aí eu acho que é provável que vocês tenham ouvido falar, que ele é um bonequeiro, autista, designer, que faz conteúdo para a internet também, ele é muito legal. A gente tem o Cristiano Oliveira, que tem um perfil no Instagram chamado Paradox Edu, no Facebook também, que ele fala sobre autismo, ele é fonoaudiólogo, a esposa dele também, e eles fazem conteúdo sobre autismo na internet, é muito legal. A gente tem a Open Books, que é uma mulher autista de 32 anos, sensacional também, tem um discurso muito bonito, muito suave. Recomendo que vocês vejam. Fiquem tranquilos que depois eu passo o nome de tudo isso para vocês, tá? Eu vou passar para a Mirella, daí depois vocês dão uma olhadinha. A gente tem a Renata Aline, que também é da Abraça, conhecida nas redes sociais aí como Sapatão Autista. E a Renata é sensacional, que ela traz essa questão da discussão do autismo, de ser uma pessoa preta, de ser uma mulher lésbica. Então a fala dela sempre é muito forte, sabe? Todo mundo que escuta a Renata falando depois sai assim de boca aberta, que é um negócio assim incrível aquela mulher. Eu queria aprender a falar bonito que nem ela um dia, sabe? Eu tô tentando, mas quem sabe... Como se você precisasse. Mas, enfim, tem a Gabriela Guedes também, que ela é mãe de um garoto autista, ela é uma mulher preta, periférica, jornalista, também produz um conteúdo, nossa, incrível na internet, a Gabriela Guedes, muito boa. Tem o Raul, que é um menino autista de 7 anos, que tem a página administrada pela mãe também, é um menino preto, periférico, e é muito legal ver a vivência dele, a evolução dele com as terapias e tudo mais. Raul é um menino muito legal. E, por último, também tem a Juliana Zacarias, que é uma adolescente autista preta com altas habilidades e que produz conteúdo para a internet também, faz alguns textos, algumas reflexões. Ela é muito gente boa, muito legal. E ela estava no evento que eu estava participando, inclusive. Algumas das pessoas que eu citei aqui estavam no evento que eu estava participando agora há pouco. E são pessoas sensacionais, vale a pena tirar um tempinho do dia para conhecer e divulgar um pouquinho com os amigos, com os colegas e falar assim, olha lá, é meio legal, é interessante, veja o que eles estão falando, até que é legal, né? Se eles forem 10% do que você a gente já vai estar bem feliz. Obrigada. Mas, enfim, para finalizar o meu discurso, fechar minha fala, queria reforçar aqui a questão da ocupação dos espaços e da criação da representatividade, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, é mostrar para as outras pessoas que eu existo e estar ocupando os outros espaços com a minha fala, fazer com que mais e mais pessoas conheçam a respeito dos autistas pretos, conheçam a respeito do transtorno do espectro autista e que se haja uma maior conscientização a respeito do assunto. Então, a gente precisa ter essa postura de fortalecimento da estrutura de representatividade e da luta pelo apoio e aceitação das pessoas autistas pretas, para que elas consigam se enxergar enquanto autistas, enquanto pessoas pretas, e que elas não sintam culpa nisso, que elas não se sintam intimidadas, que elas possam se sentir acolhidas pela estrutura que a gente está lutando para criar com todo esse movimento que está surgindo agora. E existe também essa necessidade da gente estar sempre fomentando e divulgando conteúdos produzidos por autistas pretos. Então, no início, vocês me perguntaram ali, né, alguns minutos atrás, o que eu posso fazer para ajudar a divulgar a causa, fazer com que o discurso de vocês tenha um maior alcance. Divulgue o conteúdo dos autistas pretos que são produzidos nas redes sociais. Se você é coordenador de algum evento, chama algum autista preto para palestrar. Se você trabalha com publicidade, enfim, chame, convide a gente a estar nos lugares que vocês têm mais facilidade a ter acesso do que nós. Isso aí já é uma ajuda assim, imensa para que a gente consiga estar trabalhando na nossa luta, no nosso ativismo e fazer a nossa voz ser ouvida e conhecida. E, bom, é basicamente isso. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todo mundo que se predispôs a estar aqui essa noite para ouvir essa menina de 19 anos falar um pouquinho, mas gostaria de dizer que foi muito prazeroso, eu gostei demais e que no futuro possamos fazer mais coisas assim juntos, porque eu realmente gostei e foi uma experiência muito boa.
E se vocês quiserem fazer alguma pergunta agora a respeito do tema, abro a palavra aqui para vocês, fiquem à vontade. Primeiro, assim, quero dizer que, assim, surpreendente, pela tua idade, principalmente, 19 anos, eu tenho sobrinha de 20 anos, não fala 1/10 de toda essa eloquência e fluência que você tem. Então, estou assim, boba. Acho que foi uma aula mesmo, uma aula muito prazerosa, sabe? De você escutar, se identificar com muito do que você relatou e de querer fazer parte disso, sabe? De querer ajudar a mudar um pouco esse cenário, que a gente sabe já, a causa da pessoa com deficiência já é cheia de preconceitos e de dificuldades, obstáculos e tudo isso. E a gente vê que, assim, a causa de vocês, a tua causa, né, acaba sendo realmente ainda mais excludente. Se nós, pessoas com deficiência, já não somos vistos normalmente, somos invisíveis para grande parte da sociedade, não tenho nenhuma dúvida que vocês, que além de ter uma deficiência, ainda são negros, sofrem na pele muito mais do que a gente já sente, né? Então, espero que a gente possa estar junto muito mais vezes. Adorei saber de toda a tua história, de toda a história também do autismo. Muitas das coisas que você trouxe, apesar de eu estudar bastante sobre questões da deficiência, eu não conhecia, então, obrigada por todo o teu conhecimento. E eu queria te perguntar, você é aqui de Curitiba ou não? Eu sou nascida no interior do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Volta Redonda, mas eu vim para Curitiba com 8 anos de idade, então eu sou um misto, sou meio curitibana, meio carioca. Legal. Carioca. Eu acho assim, primeiro surpreso com apenas 19 anos e com toda essa bagagem fantástica. E a outra coisa que me chama a atenção é que você não se fecha, vou falar doença, tem um conhecimento histórico da realidade, do cenário em que a gente vive, sabe? É politizada, tem consegue mostrar um cenário na qual a doença parece que ela fica para trás, porque a gente acaba se envolvendo em toda a tua fala e a gente percebe que é muito mais de que falar somente de autismo. Você deu uma história, uma aula de história para a gente, uma aula de valorização do ser humano, de contextualização de tudo, sabe? Então, olha, parabéns, realmente eu estou passado com você, menina. Acho que vale uma ida à Câmara, assim, para falar para os vereadores, para apresentá-la, para ela contar um pouco da história dela e trazer, né, toda essa realidade mesmo, que nem a gente ouviu e que mexeu com a gente, acho importante também. Muito lindo isso, muito lindo isso. Mirella, eu acho que posso falar? Pode, Lu, fique à vontade. Eu estou, assim, chocada. Estou, assim, perplexa com o conhecimento desta menina, com a firmeza dessa menina. E, assim, tira o estigma, sabe, Poliana, do autista fora da realidade. O que a gente vê? Uma pessoa que não tem percepção. Qual é o espectro que passaram para mim? Que o autista não tem, ele vive no mundo externo, que não adianta você tentar ter contato com ele, porque o mundo dele é o mundo dele, ele não consegue ter contato com ninguém. É isso que eu sabia do autista até hoje. Então, eu quero te agradecer imensamente, muito mesmo, por essa tua vinda aqui, por tudo mais que você fez, né, assim, pra gente essa noite. Eu acho que você só começou essa caminhada aqui com a gente hoje, sinceramente. Eu quero te pedir, assim, como não sou uma pessoa com deficiência, amo a causa, ando com a Mirella já há muitos anos, e com todos aqui, muito tempo nessa pauta, e assim, está aqui o nosso vereador, viu, Poliana, o Marcos Vieira teve um compromisso,
está entrando, acho que ele vai falar um pouquinho para a gente, mas, assim, pode ter certeza que esta pauta é merecedora, esta tua fala é merecedora, de fato, de uma audiência, por esse histórico, por esse resgate. E eu só queria fazer uma pergunta, eu não quero cansar ninguém, porque já está bem tarde, mas eu queria te perguntar assim, primeiro, eu tenho um casal de conhecidos que tem uma filha linda, maravilhosa, e que tem um filho lindo, maravilhoso, autista. Há muito pouco tempo eles souberam, tiveram diagnóstico, e eles não querem falar disso. Eles não querem vê-lo como autista, como uma pessoa com deficiência que precisa da ajuda. E primeira coisa, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, dessa relação de família, de aceitar. E a segunda questão, se existe um fator externo de tantos casos novos, entre aspas, de conhecimento de autismo, ou se isso, um fator externo que eu digo assim, não sei, uma coisa, sei lá, que não seja biológica, mas algum fator externo, assim, de casais, de genética, o que a gente tem visto tantos casos de diagnóstico de autista? Já existia, não existia? O que é isso? Ou sempre existiu e agora que a gente está tendo a possibilidade de falar? Primeiro, respondendo a questão dos pais, essa questão que você trouxe aqui, que você relatou, infelizmente, uma realidade muito comum em muitos pais de crianças autistas, né? E após receberem um diagnóstico, ter essa postura de negação. Pelo menos num primeiro momento, é muito comum que se haja essa postura de negação. Se você for pesquisar perfis de pais e mães, sempre tem uma postagem ou outra falando sobre isso, né? Como no início eles ficaram chocados e não queriam acreditar e queriam afastar o filho dessa condição, porque as pessoas têm esse costume de pensar que o autismo é uma doença, que o autismo é uma coisa ruim, que o autismo é uma coisa que vai acabar com a vida do indivíduo, quando na verdade não é assim. O autismo, ele é um transtorno que vai acompanhar a pessoa para o resto da vida, mas não faz a pessoa ser menos pessoa do que as outras pessoas que convivem com ela. A única diferença é que a gente vai precisar de alguns auxílios e algumas adaptações em determinadas atividades que a gente for realizar. Então, para esses pais, para essas mães, assim, o conselho que eu sempre dou é que você estude, né? No caso, você, enquanto pessoa que conhece, que você sugira que esses pais conheçam outras pessoas autistas, né? Por exemplo, conheçam adolescentes autistas, conheçam adultos autistas que tenham perfis em redes sociais, para eles verem que não é o fim do mundo, que o filho deles vai crescer, mas que se tiver o amparo certo, se tiver os direcionamentos adequados, vai conseguir se desenvolver. É claro que a gente tem as nossas limitações, mas não é porque você está com um pedaço de papel dizendo que você é autista que o seu filho mudou de personalidade e virou um mini monstro. Não é assim que funciona. É completamente diferente. Então, o que eu recomendo é que você vá aos poucos, assim, em doses homeopáticas, tentando inserir perfis de outras pessoas autistas e mostrando que ser autista não é uma coisa ruim, que as pessoas têm esse costume de associar o autismo como uma coisa ruim, como um adjetivo ruim, né? Tem gente que usa de forma pejorativa isso, mas não é. O autismo é uma coisa que existe, que faz parte da nossa vida e que, enfim, não tem o que falar, sabe? É como se fosse... não vou falar uma característica, porque é errado a gente colocar o autismo como sendo uma característica, como se fosse personalidade, não é? Mas é um traço do indivíduo que a gente vai estar ali acompanhando com ele, que não tem nada de errado, não vai fazer ele nem mais nem menos humano do que ninguém. Só vai fazer ele ser único, assim como qualquer outra pessoa também é única. E a respeito da segunda questão, se você puder me lembrar, que me fugiu um pouquinho agora. Se existe algum fator, tantos casos agora, a gente fala mais de autismo, ou tem um fator assim externo, genético, fora da genética? Então, essencialmente, todos os estudos que a grande parte dos estudos que a gente tem sendo promovidos acerca do autismo, dizem que ele está correlacionado a uma questão genética, né? Então, está relacionado à genética da mãe e da genética do pai. E existem mais de, se eu não me engano, são mais de 20... nossa, eu que sou da área, que sou estudante de engenharia de bioprocesso e biotecnologia, me fugiu o termo, mas são mais de 20 pedacinhos ali do código genético. Então, não, cromossomos não, são pedaços do código genético, são mais de 20 fragmentos ali do
do código genético da pessoa que podem estar correlacionados ao desenvolvimento ou não do autismo, né? Então, a mutação de algum desses fragmentos do código genético da pessoa pode fazer com que ela se torne autista ou não. Mas não se sabe ao certo se o autismo está correlacionado a algum fator ambiental, como alimentação, como exposição a determinada medicamento, a determinada estresse, enfim, não existe nada que comprove isso. E a minha opinião, assim, acerca dos casos de autistas que vem surgindo com uma maior frequência nos últimos anos, é que os critérios utilizados para se fazer o diagnóstico de uma pessoa autista foram mais aprimorados, né, nos últimos anos. Então, com o aprimoramento dessas técnicas, consequentemente, a gente vai ter um diagnóstico muito mais assertivo das pessoas autistas. Então, aquelas pessoas que outrora eram diagnosticadas com bipolaridade, com esquizofrenia, com borderline, hoje em dia, com o auxílio dessas técnicas mais... Sim, e hoje em dia, com o auxílio dessas técnicas mais assertivas, a gente consegue dizer que é autismo. E por isso eu acredito que nos últimos anos a gente vem com essa crescente do número de diagnósticos de pessoas autistas. E cada vez mais precoce, né, Poliana? Sim, também é mais precoce, mais atento a alguns detalhes, como, por exemplo, o autismo em mulheres, que é algo que é novo, relativamente novo, né, que vem sendo discutido com uma maior incidência agora, e que antes não era feito, né, então você vê que tinha uma gama de pessoas que era excluída de uma discussão ali, que agora estão começando a ser reinseridas e serem observadas de uma maneira um pouquinho mais criteriosa, e isso faz com que elas sejam consequentemente enquadradas dentro do transtorno do espectro autista, e por isso mais diagnóstico. Agora, uma responsabilidade gigantesca associarem também o autismo a vacinas, né? Que acho que há poucos anos atrás teve essa loucura das pessoas colocarem isso, a vacinação é que faz isso com as crianças. Isso não existe nenhum tipo de comprovação, a Poliana pode falar melhor do que eu, mas é uma irresponsabilidade gigantesca de aventarem até essa possibilidade. Nossa, essa é fake news. A gente mais luta dentro da comunidade autista, né? Nossa senhora, isso aí é um negócio que vira e mexe, assim, a gente fala, a gente mostra estudo, a gente mostra pesquisa, a gente traz pesquisador falando, a gente vira estrelinha para mostrar para a pessoa que vacina não causa autismo, mas vira e mexe, sempre tem alguma pessoa que volta no perfil falando, não, porque vacina causa autismo, porque eu conheço filho de fulana que tomou tal vacina e que se tornou autista, porque eu não vou vacinar o meu filho porque ele vai virar autista, sendo que não existe correlação nenhuma. O autismo é um transtorno que está relacionado a questões genéticas, então não tem como você tomar uma vacina e mudar o seu código genético, impossível, não dá para você fazer isso, nem se você tentar muito. Então, O que foi falado muito, Poliana, foi, não sei se você lembra, sobre as mães geladeiras, né? Quantas mães sofreram, né, com esse estigma, né, de que elas eram culpadas por não desejarem aquele filho. Por isso ele nasceu com autismo. Quantas mães sofreram com isso, né? É uma gama de mentiras que é propagada a respeito do transtorno do espectro autista que eu, sinceramente, não entendo, assim, qual que é o objetivo. Eu acho que é, em suma, você desestabilizar o movimento autista e descredibilizar as pessoas que tentam trazer as informações assertivas acerca do assunto. Então, a gente tem a questão das vacinas, das mães geladeiras. Tem gente que fala que determinado medicamento causa autismo também. Enfim, é cada absurdo que a gente escuta. Se eu for parar, assim, para sentar e contar para vocês de tudo que eu já ouvi que causa autismo, gente, todo mundo aqui era autista já. Vocês não têm noção. Com relação a isso, tem uma curiosidade. Tem muita gente que, às vezes, brincando, fala assim, eu tenho pais autistas. Você já ouviu isso? Pessoas, né, ditas normais que às vezes têm intolerância auditiva, digamos, né? E aí fica com essa brincadeira, eu acho que eu tenho algumas pautas autistas. Realmente pode-se ter pautas autistas sem fechar o laudo autista? Não, isso é impossível. Inclusive, é tão ofensivo você falar isso sobre o autismo quanto você falar isso a respeito de qualquer
qualquer outra deficiência. Então, se você, por exemplo, chegar um dia com a perna machucada, porque você tropeçou na rua, você não vai chegar e falar assim, eu tô com pautas de pessoa meio manca. Você não vai falar isso, é absurdo, é horrível. E você não vai dizer isso para uma pessoa autista também, né? Eu tenho pautas meio autistas, eu acho que eu sou meio autista. Não existe meio autista. Primeiro que ou você nasce autista, ou você não nasce autista. E segundo, que utilizar o autismo como se fosse uma característica, como se fosse um brinco que você pode pegar e colocar, é extremamente ofensiva. Você fazer piada com um assunto sério e que a gente está aqui há tantos anos tentando fazer a sociedade enxergar e visibilizar. Então, esse tipo de comentário, esse tipo de comparação é ridículo, assim, não tem nem o que falar. Antes eu até disponibilizava um pouquinho da minha energia para responder, hoje em dia eu só ignoro.